Olá e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo para o canal 3DSNC. Nesse vídeo nós vamos falar sobre unidades relativas no CSS, tá bom, pessoal? Nesse caso estarei abordando o assunto em e REIN, que são muito utilizados para determinar o tamanho das fontes aí no nosso site, tá bom? Bom, então para isso eu já coloquei aqui uma pasta que eu chamei de em e REIN e criei aqui também um arquivo index.html trazendo, né, de uma forma antecipada a estrutura, né, básica que a gente vai utilizar e o título para o nosso vídeo, tá bom? Unidades relativas em CSS. Bom, e aí, como é que a gente vai trabalhar nessas unidades relativas? Primeiro vamos falar sobre a unidade relativa REIN, tá bom? Vou colocar aqui um título, vou colocar aqui unidade relativa REIN. E vou colocar também um parágrafo, tá bom, pessoal? Um parágrafo bem curto, só para que a gente possa ter pelo menos dois elementos para que a gente possa formatar. Então, vou colocar aqui, ó. Esta unidade relativa se baseia no HTML. Posso colocar assim, por exemplo, ó, seletor HTML. Ok? Então nós temos aqui um título, que é unidade relativa REIN, e eu tenho aqui um parágrafo trazendo uma pequena descrição do que seria o REIN, tá bom, gente? É uma unidade relativa que vai se basear no seletor HTML, tá bom? Muito bem. Para que a gente possa testar, eu venho aqui, após o title, vou colocar aqui a tag style, tá bom? Vou fazer uso do CSS interno, ok? É claro que você pode também colocar aqui um link para um CSS externo, mas para deixar o vídeo um pouco mais curto, um pouco mais objetivo, vamos utilizá-lo dessa forma mesmo, tá bom? Bom, então vamos definir aqui primeiro HTML, vamos abrir aqui chave, tá certo? Bom, vamos supor que o font size que eu vou determinar para o meu HTML, ele vai equivaler a 10 pixels. Então o HTML tem 10 pixels, tá, gente? Agora, vamos utilizar a unidade relativa REIN para definir o tamanho para o nosso título e para o nosso parágrafo. Vamos colocar aqui H1 e vamos dizer o seguinte, o font size do H1 vai ser 1 REIN. Muito bem, Fábio, o que é isso? Bom, eu estou dizendo que o font size que está se baseando no elemento HTML, nesse caso esse REIN, tá, gente? Quando eu coloco aqui 1 REIN, eu estou dizendo que é isso aqui vezes isso. Tá bom? Então é 1 vezes 10. Nesse caso, 1 REIN é a mesma coisa que 10 pixels. Tá bom? Então, se você voltar aqui para o seu navegador, você vai conseguir observar que o seu título ele está bem pequeno. Tá? Lembrando que 1 REIN equivale a 10 pixels. Agora, se eu colocar aqui, ó, 50 pixels, isso significa que 1 REIN equivale a 50 pixels. Se você voltar aqui, você consegue perceber que vai ter uma grande diferença. Vou até afastar um pouco, tá vendo? Se eu colocar aqui para o nosso font size do HTML 100 pixels, significa que 1 REIN equivale a 100 pixels. Olha lá, gente. Muito legal, né? E é claro que a gente pode colocar, por exemplo, a 0.5 REIN. Nesse caso eu tenho 50 pixels. Olha lá, gente, bem menor. Poderia colocar até menos, eu poderia colocar 0.2 REIN. Então temos algo muito menor agora. E aí o que vale lembrar para vocês é que o REIN, essa unidade de medida, ela vai se basear no font size do HTML, tá bom, pessoal? Então guarde essa informação com vocês, que isso é muito importante. E a partir de agora vocês também já conseguem utilizar essa unidade nos sites de vocês, tá bom? Vamos colocar esse font size do REIN com um valor bem menor, por exemplo, 10 pixels. E aqui no H1 vamos colocar 3 REIN, ou melhor, 4 REIN. Nesse caso, o H1 ele tem praticamente 40 pixels. Tá bom, gente? Muito bem. Vamos agora estilizar o nosso parágrafo. Vamos dizer que ele tem um font size de 2 REIN. Ou seja, o nosso font size tem agora algo equivalente a 20 pixels.
Muito bem. E aí você pode voltar para cá e ver, né, como que ficou o nosso título já estilizado e como ficou também o nosso parágrafo, tá bom, gente? E o legal dessa unidade relativa é que caso você queira editar o tamanho, né, de praticamente todos os títulos, né, ou melhor, o tamanho de praticamente todos os textos que você tem na sua página, basta que você modifique o font size do HTML. E isso aqui vai determinar os tamanhos que você estará utilizando para os textos na sua página. Tá vendo, gente? Coloquei 15, aumentou todo mundo. Ó, 20 e aumenta todo mundo, tá? Se colocar aqui, ó, 30, aumenta todo mundo, tá? Então isso é muito importante. Eu vou devolver aqui o 10, que é o que estava de começo, tá bom? Então esse aqui é o Rain. Vamos agora verificar como que funciona a unidade de medida em. Vamos lá. Vou criar aqui, um pouco mais para baixo, uma div. Essa div ela vai ser o elemento pai de outras tags, tá bom? Então vou colocar aqui um H1, vou colocar aqui, ó, título da nossa div. E vou colocar também aqui dentro da div um parágrafo. Vou colocar assim, ó, texto. Vamos colocar a explicação. Essa unidade se baseia no elemento pai. Neste caso, no elemento div. Tá bom, gente? Então, quem é o elemento pai do nosso título e do nosso parágrafo? A própria div. Tá bom? Então, vamos para o nosso CSS e ver como que isso fica. Primeiro, vamos fazer a formatação da div, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, div. E aqui eu vou colocar o font size, que é quem vai determinar o tamanho para os elementos que estarão dentro da div. Vamos colocar aqui o tamanho de 20 pixels, tá bom? E aqui eu vou colocar div maior que H1, ou seja, esse H1 é o H1 que está dentro da div, tá bom? Que é diferente desse daqui, gente. Muito bem, vamos colocar um font size de 1 em. Legal. Esse font size, ele equivale a 20 pixels, tá bom, gente? Então esse 1 em é a mesma coisa que 20 pixels. Se eu colocasse aqui, ó, 2 em, seria a mesma coisa que 40 pixels, tá bom? Lembrando que essa unidade de medida em, ela vai se basear no elemento pai dessa tag que estamos estilizando, tá bom? Estou falando aqui tag, mas poderia ser uma classe, poderia ser um ID também, tá bom, pessoal? Mas essa ideia do elemento pai é muito importante. Bom, então eu deixei aqui 2 em 40 pixels. Vou colocar aqui uma cor diferente, só para a gente ter algo para diferenciar do título lá de cima. E aqui eu vou colocar também, ó, div maior que parágrafo. Desse jeito eu estou dizendo que eu estou formatando o parágrafo que está dentro da div, tá? Eu vou colocar um font size aqui de 1 em, tá bom? Que vai ser equivalente a 20 pixels, até porque definimos para o nosso elemento div 20 pixels no seu font size, tá bom? E aí vindo para cá você vai perceber, olha só, nós temos aqui 40 pixels e aqui 20 pixels, tá bom? Então, lembrando, tá, gente? Só resumindo aqui essa ideia do em e rain. A unidade de medida em, ela vai se basear no elemento pai, tá bom? Nesse caso, o elemento pai do parágrafo é a div, tá? Então, o seu font size, ele vai afetar o font size do parágrafo, tá bom? Então, quando você muda aqui, ó, o font size, ele vai refletir no tamanho do font size do H1 e do parágrafo também, tá bom? Então esse é o em, se baseia no elemento pai. O rain é uma unidade relativa que se baseia no elemento HTML, tá bom, gente? Então, quando você define um font size para o HTML, esse font size ele vai refletir nos tamanhos que você está passando aqui de fonte para o H1 e para o parágrafo, visto que o H1 e o parágrafo estão utilizando o rain, e o rain se baseia no HTML. Espero que vocês tenham curtido.
Tomara que eu não tenha sido muito repetitivo nas explicações, mas eu acho que foi muito importante para que a gente possa definir de uma vez por todas como que a gente pode utilizar essas duas unidades de medidas. Tá bom, pessoal? Caso vocês ainda não sejam inscritos no canal, se inscrevam no canal e, por gentileza, curtam o vídeo também, tá bom, gente? Forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Até mais, gente!